Olá, muito boa tarde para você. O Ministério Público do Maranhão está de olho no número de mortes de bebês antes de completar 1 ano de vida. O Maranhão é o segundo estado do país em casos de mortalidade infantil. O aplicativo Censo Pré-Natal, desenvolvido pelo Ministério Público, é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Você vai ver também. Com a autorização da Justiça, Polícia Federal cumpre mais de 600 mandados contra integrantes do PCC, o primeiro comando da capital. Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, foram bloqueados 252 milhões de reais. Já na Paraíba, a operação é para coibir venda de lotes de reforma agrária. O Ministério Público Federal vai propor ações na Justiça contra os invasores. E ainda, STJ mantém a execução do contrato de concessão para transporte coletivo em Porto Velho, Rondônia. E com a autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação para desarticular financeiramente a facção criminosa que atua em todo o país. Desde cedo, os agentes cumprem 623 mandados em 19 estados e no Distrito Federal. 1.100 policiais participam da operação. Na investigação, foram identificados 210 integrantes do alto escalão da facção detidos em presídios. Segundo a PF, eles recebiam valores mensais por terem alcançado alto cargo dentro da facção ou por terem participado de missões a mando da facção. A polícia também identificou os responsáveis pela lavagem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas e distribuído em contas de terceiros. Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, foram bloqueados 252 milhões de reais. Os presos investigados pelos crimes de participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro podem pegar até 28 anos de prisão. E na Paraíba, o INCRA e a Polícia Federal fizeram uma mega operação para notificar os ocupantes irregulares de lotes do assentamento Dona Helena, que fica em João Pessoa. A ação faz parte de um processo movido pelo Ministério Público Federal para acabar com a grilagem de terra na região. Quem tem os detalhes é o repórter Márcio Fontinelli. A investigação feita pelos servidores do INCRA entre abril e novembro de 2019 mostrou que vários beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária fracionaram e venderam 17 parcelas do assentamento Dona Helena, que fica no município de Cruz do Espírito Santo, em João Pessoa, na Paraíba. A intenção era transformar o local em um bairro residencial. Ainda de acordo com a apuração do INCRA, foram criados 800 terrenos, a maioria ocupada por casas de alvenaria. E não é só isso. Das 92 famílias que estão lá, pelo menos 45 estão de forma irregular, ou seja, não fazem parte do Programa Nacional de Reforma Agrária. Na operação de hoje, participaram 25 agentes, entre policiais federais e servidores do INCRA. Assim que os relatórios forem apresentados, o Ministério Público Federal vai propor ações na Justiça contra os invasores. O Supremo Tribunal Federal decide que o repasse da CID Combustíveis para estados e o Distrito Federal deve ser feito sem as deduções da DRU, a desvinculação das receitas da União. Entenda agora com a consultora jurídica aqui da TV Justiça, Gisele Reis. Esse julgamento era bastante aguardado porque ele interfere diretamente no valor destinado aos estados e ao Distrito Federal provenientes da CID Combustíveis, que é uma contribuição que incide sobre a importação e comercialização de petróleo, gás natural, álcool e seus derivados. O tema envolve o sistema de federalismo fiscal adotado pelo Brasil, que tem como um dos objetivos a melhor distribuição da arrecadação tributária no país. Todas as outras unidades da federação, exceto São Paulo, foram admitidas no processo como amigos da corte, até porque essa parcela expressiva da receita repassada a estados-membros compromete a execução de serviços públicos e o cumprimento de obrigações dos estados. A desvinculação de receitas da União, a DRU, é um mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 30% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas. A principal fonte de recursos da DRU são essas contribuições sociais,
que respondem cerca de 90% do montante desvinculado. A Constituição Federal prevê que a União deve entregar 29% do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico para os estados e o Distrito Federal. A questão discutida era saber se o repasse deveria ser feito com ou sem a dedução da DRU. Com a decisão do STF, o repasse da CID Combustíveis deverá ser feito sem deduções da desvinculação das receitas da União. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional norma que determinava o abatimento da parcela de forma diversa. Para o ministro Alexandre de Moraes, o cálculo da DRU deve ser feito após as transferências obrigatórias do produto de arrecadação da CID Combustíveis. O montante do repasse aos estados deve ser preservado para que a União não retenha esse percentual de forma indevida. A decisão foi tomada por maioria. Superior Tribunal de Justiça entende que a obrigação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central de fiscalizar operadoras de cartão em sentido estrito, essa obrigação só surgiu em 2013. Os ministros da segunda turma reformaram o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e julgaram improcedente o pedido do Ministério Público Federal para condenar o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central às obrigações de regulamentar e fiscalizar as empresas operadoras e administradoras de cartões de crédito ligadas ou não a bancos. Ao recorrer ao STJ, o Banco Central e a União alegaram que as operadoras não poderiam ser caracterizadas indiscriminadamente como instituições financeiras. O relator, ministro Mauro Campbell Marques, explicou que é necessário distinguir as operadoras de cartão em sentido estrito, que tem o papel de intermediação entre cliente e instituição financeira para fins de quitação de fatura não paga e que essa intermediação não tem natureza financeira, porque não são captados valores de forma direta no mercado. Ao dar provimento aos recursos da União e do Banco Central, foi destacado que anteriormente à edição de lei em 2013, que define normas para o setor, não havia definição legal que obrigasse os recorrentes a regular e fiscalizar atividades das operadoras de cartão de crédito em sentido estrito, porque a intermediação que elas fazem não tem natureza financeira. E você vai ver a seguir, Ministério Público do Maranhão desenvolve aplicativo para combater a mortalidade infantil no estado. Os detalhes em instantes. No campo penal, uma das maiores inovações promovidas pela Constituição de 1988 foi a introdução do artigo 93, em seu inciso 9, que diz que toda decisão judicial deverá ser fundamentada, devidamente fundamentada. Isso faz com que injustiças sejam evitadas, pois, tecnicamente, o julgador deve explicar o porquê aquela decisão está sendo tomada. O Maranhão é o segundo estado do país em casos de mortalidade infantil, que é, como o próprio nome sugere, o número de mortes de bebês antes de completar um ano de vida. Para combater essa triste realidade, o Ministério Público do Maranhão está desenvolvendo o aplicativo Censo Pré-Natal. A ideia é acompanhar de perto esses casos e tentar evitar que novos aconteçam. O estado do Maranhão é o segundo estado do país em casos de mortalidade infantil. São cerca de 20 óbitos para 1.000 nascidos, enquanto que a média nacional é de 12 mortes para 1.000 nascidos. 54% da mortalidade infantil neonatal no estado ocorre na primeira semana de vida e as causas são as mais variadas. Desde a demora na busca por acompanhamento pela mãe até dificuldade no transporte seguro da paciente do interior para a capital São Luís, onde tem mais recurso. Muitas vezes os órgãos de fiscalização, Ministério Público e Defensoria Pública não são notificados sobre as mortes. Por isso, o MP do Estado lançou um aplicativo que vai permitir um diagnóstico preciso de possíveis causas da mortalidade infantil, melhorando a política pública de enfrentamento do problema. O aplicativo conta com a parceria da Sociedade de Pediatria do Maranhão, Defensoria Pública, entre outras entidades do setor. A ferramenta está sendo desenvolvida pelo setor de tecnologia da informação do Ministério Público do Maranhão e vai ser alimentada pelas unidades de saúde com informações sobre a gestante,
recém-nascido, transporte, entre outras. A partir daí, o promotor de justiça e o defensor público serão notificados para dar assistência jurídica à família. Cabe ao Ministério Público gerenciar o aplicativo para ser um canal de escuta qualificada para melhorar a assistência desde o pré-natal, parto, nascimento e transporte sanitário. No lançamento do aplicativo, o vice-presidente da Associação do Ministério Público Estadual comemorou a ajuda da tecnologia para a implementação de políticas públicas de saúde. Fico muito feliz com essa sinergia entre Estado do Maranhão, Ministério Público e Defensoria Pública, no sentido de aprimorar mais os instrumentos de saúde. A tecnologia vai facilitar mais ainda a nossa vida, aqui a vida da sociedade. E a promotora de justiça Ilma de Paiva Pereira, que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Mulher do Ministério Público do Maranhão, ela respondeu algumas perguntas nossas sobre o assunto. Bom, a gente queria entender de forma prática quais inadequações que foram identificadas que contribuem para esse alto índice de mortalidade infantil lá no estado do Maranhão e o que motivou a criação desse aplicativo. Vamos dar uma olhadinha no que ela respondeu. A criação do aplicativo foi motivada pelo contexto de elevadas taxas de mortalidade infantil de prematuros no estado do Maranhão, né? Quase sempre relacionadas à falta de acesso deficiente ao pré-natal. Para além disso, as condições de saúde também são agravadas pelo transporte não seguro, feito com diversas inconformidades do interior para a capital do estado, onde ainda estão concentradas a maioria dos leitos de alta complexidade. O contexto atual é de que quando essas crianças nascem prematuras por conta dessas deficiências do pré-natal e são removidas para a capital, normalmente essa demanda e essa fiscalização ficam invisíveis aos órgãos de controle, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, porque a família deixa de fazer a comunicação desse fato por entender que essa transferência para a capital, onde tem mais recursos tecnológicos, ela se conforma em assistência, e na verdade ela não é. Na maioria das vezes ela pode até agravar a situação de saúde dessa criança quando ela é feita diferente do que é preconizado, e muitas vezes as crianças vêm para a capital do estado sem acesso venoso, sem suporte de oxigênio em ambulâncias básicas, e isso tudo pode agravar, sim, a situação de saúde delas, né? Bom, uma outra dúvida nossa é sobre como vai funcionar na prática o aplicativo Censo Pré-Natal. O aplicativo vai funcionar como instrumento de coleta de dados, realizada pelos profissionais de saúde que fizeram atendimento nas unidades da capital, e terá a capacidade de gerar relatórios gerenciais sobre as inconformidades que causaram aquele nascimento prematuro, né? A partir disso, vai disparar notificação eletrônica automática, tanto para o promotor de justiça como para o defensor público do município ou comarca responsável pelo pré-natal. Bom, agora a gente vai ver o que a doutora Ilma de Paiva, que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Mulher, fala sobre o efeito prático desse aplicativo. É uma circularização da informação, né, que em tempo real tira da invisibilidade tanto a criança quanto a mãe e liga esse nascimento aos órgãos de defesa da saúde. Os dados gerados são muito importantes, em 3 níveis diferentes. No primeiro momento, a gente tem o efeito simbólico, né, de causar um movimento de adequação pelos próprios municípios, que uma vez sabendo que essa transferência não é mais invisível, atuarão para reduzir essas inconformidades. Num segundo momento, a importância desses dados é que ela vai nos ajudar a entender as verdadeiras causas de mortalidade no Maranhão, se associadas a pré-natal em que nível, se quantidade de consultas, se dispensação de medicamentos, enfim, se problema na busca precoce dessa mãe, e aí isso vai impactar não só o planejamento, mas vai dar capacidade de uma intervenção focal. E, por fim, vai permitir a responsabilização dos profissionais de saúde e dos gestores que têm alguma interface tanto com a negativa de acesso como a autorização daquele transporte não seguro. Por fim, a doutora Ilma ela vai explicar qual o papel dos profissionais de saúde do estado do Maranhão nesse processo. O Ministério Público espera o engajamento de todos os profissionais de saúde desses estabelecimentos de saúde na capital do estado. Esse engajamento ele vamos dizer assim, garantido pela assinatura desse termo de cooperação técnica que foi assinado entre as entidades parceiras e que vai garantir a inclusão da alimentação do aplicativo nos processos de trabalho dessas unidades, permitindo a circularização dessa informação e, enfim, a intervenção com mais qualidade, mais focal, tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública do Maranhão.
O Esporte Clube Corinthians Paulista vai ter que pagar as diferenças relativas ao direito de arena do atleta Anderson Simas Luciano, que é conhecido como Tcheco. A segunda turma do TST estabeleceu que o percentual relativo ao período em que ele atuou no time em 2010 deve ser de 20% e não de 5%, como havia decidido o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo. Conforme a Lei 9.615 de 1998, conhecida como Lei Pelé, o direito de arena é o percentual repassado aos atletas profissionais do valor recebido pelos clubes de futebol pela transmissão dos jogos na televisão. Em 2000, um acordo entre o Clube dos 13 e o Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo fixou o repasse em 5%. Enquanto a Lei Pelé, na época, previa 20%. Mas, em 2011, uma alteração legislativa reduziu o percentual novamente para 5%. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, reformou a sentença que estabelecia o pagamento das diferenças salariais nos jogos em que atuou o jogador tcheco. De acordo com o TRT, deveria prevalecer o acordo entre o Clube dos 13 e a entidade sindical. O ex-jogador do Corinthians recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma, ministra Delaide Miranda Arantes, ressaltou que a jurisprudência pacificada no TST pela seção 1 de dissídios individuais é de que o percentual de 20% previsto na redação original da Lei Pelé é o mínimo a ser distribuído aos atletas para o cálculo do direito de arena. Assim, a segunda turma condenou o Corinthians a pagar as diferenças relativas ao direito de arena do atleta Anderson Simas Luciano, o tcheco. A decisão foi unânime. E veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça mantém a execução do contrato de concessão para transporte coletivo em Porto Velho. Os detalhes em instantes. O inciso 1º do artigo 12 da Constituição Federal dispõe sobre a aquisição da nacionalidade brasileira por meio de 2 princípios. O princípio do ius soli, segundo o qual quem nasce em território brasileiro é brasileiro nato, sem nenhuma outra condicionante, além do nascimento no território, e também pelo princípio do ius sanguinis, segundo o qual é brasileiro nato aquele que é filho de pai ou de mãe brasileira que nasce no exterior, independentemente de um dos pais brasileiros estar a serviço do país no exterior. O Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Cidadania e a Dataprev assinaram um convênio agora há pouco para facilitar a solução de questionamentos sobre o pagamento do auxílio emergencial pago pelo governo federal em razão da Covid-19. Um levantamento do CNJ mostrou que existem hoje 93 mil processos na Justiça que são relacionados à pandemia. A maior parte é referente ao pagamento do auxílio emergencial. E pelo acordo do governo federal, ele vai compartilhar as informações. O Ministério da Cidadania deverá esclarecer o critério para o indeferimento dos auxílios emergenciais e o CNJ deverá repassar à Dataprev dados dos autores das ações na Justiça que cobram o pagamento do benefício. Esse termo de cooperação, o CNJ, ele é fundamental para que a gente possa continuar construindo o atendimento de todos aqueles que têm direito, sem a necessidade da judicialização. Trata-se, portanto, de uma relevante medida interinstitucional de enfrentamento aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19. A solução em referência, propulsora de celeridade na tramitação processual, é de relevância ímpar para a concretização do mínimo existencial de inúmeros brasileiros, que nesse momento dependem do auxílio emergencial para atender às suas necessidades básicas. Saúdo a postura colaborativa de todos os partícipes na busca da realização dos direitos e garantias assegurados por nossa Constituição Federal, especialmente neste momento tão delicado pelo qual passa toda a sociedade brasileira. O Superior Tribunal de Justiça manteve a execução do contrato de concessão para transporte coletivo em Porto Velho. As informações com Marina Campos.
A questão chegou aos tribunais depois que uma empresa pediu na Justiça a suspensão da concorrência para a concessão do serviço de transporte público de Porto Velho, em Rondônia, por suspeita de irregularidade. O pedido também pretendia interromper o início da execução do contrato com a firma vencedora. Em primeira instância, a sentença determinou a suspensão e o Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a decisão. No STJ, a Prefeitura alegou que a decisão do Tribunal de Justiça pode causar grave lesão à ordem e à economia públicas, porque há uma crise no transporte coletivo urbano da capital do estado e a atual concessionária do serviço está com dificuldades financeiras, prestando serviço de qualidade precária, o que traz prejuízos ao município. De acordo com o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que analisou o caso, a situação excepcional exigida para a suspensão de liminares foi demonstrada pelo município e a decisão impugnada compromete o início da prestação do serviço e tem o potencial de afetar os usuários do transporte público. Por isso, foi mantida a execução do contrato. O Tribunal Superior Eleitoral realizou a 4ª live da série Diálogos Democráticos. O tema foi a importância do voto consciente para a democracia e contou com a participação de Marcelo Taz, Marina Silva e Caio Coppola. Sob a mediação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, a historiadora, ambientalista e ex-senadora Marina Silva pontuou a necessidade de o eleitor conhecer a fundo a biografia do candidato que deseja colocar no poder, para que a escolha seja consciente. Olhar também para os princípios e valores daquela pessoa é interessante. E quando eu digo princípios e valores, eu não falo numa perspectiva moralista, mas quando você orienta a atuação política por princípio de valores, você não se deixa levar pela ética de circunstâncias. Aí significa, os fins não justificam os meios, porque você não pode lançar mão de qualquer fim para alcançar o meio de se eleger. O bacharel em Direito e comentarista político Caio Coppola elencou 3 tipos de eleitores. Um deles conhece os candidatos e entende os problemas da localidade onde mora. Os demais podem representar riscos à democracia. Em oposição ao voto consciente, ao eleitor consciente, vamos falar assim, você tem o eleitor mal informado, né? Ou seja, aquele que não domina os fatos. E por isso ele não consegue fazer o melhor juízo possível, né? Dentro das suas próprias convicções, mas ele não domina os fatos, né? E ao eleitor desinformado, outro ponto, né, que é aquele que foi vítima, né, de narrativas que não condizem com a realidade dos fatos. Então, ainda que ele consiga concatenar ideias dentro de um processo lógico, de raciocínio, de formação de opinião, ele está partindo da premissa errada. Então, da mesma forma, isso é deletério, né, para a democracia. Marcelo Taz, jornalista, apresentador e professor, ressaltou que é preciso existir uma alternância de poder. É bom lembrar que não tem problema o conflito político, inclusive em eleições, não tem problema. E não tem problema a alternância de poder. Não há por que temer uma alternância de poder, sendo que vai acontecer mais à frente uma nova disputa política, onde aquele grupo que se sentiu alijado do poder pode novamente ocupar o poder que ele deseja. A polarização política também foi tema da live. Os convidados conversaram sobre a necessidade de haver debate entre as pessoas que pensam de formas diferentes, ponto que foi destacado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O que me aflige, Marcelo, não é a polarização porque ela é da natureza humana. É a incapacidade do diálogo que você destacou, a incapacidade de aceitar o outro. E aí a vida passa a ser tribalizada, cada um só fala para a sua tribo, o que é evidentemente ruim, porque você tem que ter um espaço público de troca de ideias. O evento foi transmitido pelos canais da Justiça Eleitoral no Facebook, no Twitter e no YouTube. Os internautas puderam interagir usando a hashtag Diálogos Democráticos. Somente pelo YouTube, quase 3.500 pessoas assistiram à live.
E as eleições municipais deste ano foram adiadas para os dias 15 e 29 de novembro em razão da pandemia do novo coronavírus. Com isso, todo o calendário eleitoral teve que ser adaptado. As convenções partidárias, por exemplo, ficaram entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro. E uma novidade é que agora as convenções vão poder ser realizadas de forma virtual. Essa adaptação foi definida pelo TSE para não gerar aglomerações durante as reuniões. Agora cabe aos partidos políticos dar ampla publicidade às convenções. Para disputar as eleições municipais, o político precisa ter o nome aprovado na convenção. E você pode acessar os prazos das convenções partidárias e demais datas do calendário eleitoral lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é tse.jus.br. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.